A Bíblia diz como. Paulo diz, falando entre uns aos outros com salmos. Ou seja, conversando com o outro de forma que Deus seja louvado, que Deus seja entronizado, que Deus seja engrandecido. Falar para a outra pessoa para que Deus seja glorificado. Quando alguém fala alguma coisa que exalta a Deus, estamos falando entre nós com salmos, estamos nos enchendo de Deus. A palavra salmo quer dizer louvor. Somos instruídos por Deus a louvar, a salmodiar. Quando fazemos isso, quando conversamos, quando nós nos relacionamos, nos comunicamos de maneira que seja para a glória de Deus, nós nos enchemos de Deus e fazemos com que o outro seja cheio do Senhor também. Não é? E assim Ele se faz presente. Quando o Satanás quer atacar um servo de Deus, sabe o que é uma das suas armas preferidas? É o desânimo. Preste atenção que é uma arma que ele gosta de usar nessa igreja, é o desânimo. E o antídoto para o desânimo é a fé no Senhor. E o louvor, ele encoraja a nossa fé, ele entusiasma a nossa fé, ele dá um impulso para a nossa fé. Então nós precisamos aprender a louvar o Senhor, não apenas não só aqui, mas em todo lugar, em nossa casa. Porque o louvor anima o nosso coração com esperança. E o louvor nos leva até a presença do Senhor. Então não tenha medo, não tenha vergonha. Deixe o fluir do Senhor no seu coração e glorifique a Deus. Não se escandalize só que Deus sair daqui dançando por aqui. Eu estou preparando porque não tem que acontecer, eu quero que você não fique escandalizado. Porque às vezes eu tenho vontade de... Eu sou muito tímida, eu sou introvertida. Mas Deus me dá uma coisa em relação ao louvor, que dá vontade de sair pulando por aqui, eu só não posso ficar de vocês. Mas porque é um entusiasmo que o Senhor coloca no meu coração. Então nós devemos glorificar o Senhor com entusiasmo, não é? Não só com a boca, mas com o coração, que do coração vem na boca, e o corpo também, porque o nosso corpo foi feito para o Senhor, e o corpo é o templo do Espírito do Senhor. Então ele é feito para a glória do Senhor, amém? Então devemos também entoar cantarinhos, cânticos espirituais, falar com Ele, falar com o Senhor através dos cânticos. Há pessoas que vêm para a igreja para buscar a presença de Deus, mas não querem nenhum trabalho. Eu às vezes fico pensando, elas esperam que o ministério do louvor, né, faça com que a presença de Deus chegue até elas. Ou mesmo a pregação foi boa, eu não senti a presença de Deus, não bateu no coração, não senti arrepios, nada, Deus não falou comigo não. Então espere que alguém chegue com uma oração poderosa e faça com que a pessoa sinta a presença de Deus. Ou seja, ela chega e canta até músicas. Se não presta atenção nas letras, não presta atenção no que está cantando, espere e quando nada acontece, vem para casa desanimado, dizendo que o culto não foi bom. Querido, você precisa ir buscar a presença de Deus, você precisa abrir seu coração, você precisa ouvir o que você está cantando, não cantar de boca para fora aqueles louvores, mas abrir e prestar atenção nas palavras, dizer o que você dizer isso no fundo do seu coração, cantar como se Deus estivesse pessoalmente, porque Ele está, você não pode ver com seus olhos, mas Ele está de frente de você. Então você precisa cantar com todo entusiasmo, boca para fora, não esqueça os seus problemas, esqueça que você está cansado. Na presença do Senhor nós somos renovados, né? Tem uma força, um poder, uma graça tão grande que é inexplicável. A gente não tem palavras para dizer o que é que acontece quando estamos na presença do Senhor. Então, abra sua boca, cante, não tenha medo. Às vezes no show do mundo, as pessoas se esbarram, né? O artista faz assim, a gente todo mundo fazendo assim, bate palma, todo mundo bate palma. E para Deus, filho, né? Com desânimo, temos que fazer o melhor para o nosso Senhor, amém? Então você é responsável para ser cheio de Deus. Não é a igreja, não são os pastores, é você, querido. Você é que pode buscá-lo. Abra sua boca para adorá-lo, para engrandecê-lo, para exaltá-lo. Porque ninguém pode fazer isso por você. É você quem tem que fazer. Então a sua adoração encherá do Espírito Santo. E você deve fazer isso todos os dias, como eu disse há pouco. Não apenas aqui no domingo na igreja, sabe? Eu não canto bem, eu não sei tocar no instrumento, mas todos os dias eu canto para o Senhor, todos os dias eu danço para o Senhor, todos os dias eu estou lá, né, cantarolando coisas para o Senhor, me enchendo do Senhor, porque eu não preciso do Senhor somente no domingo, eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida, amém? Então é com você também, sabe? Deus me fez com esse propósito, Deus me fez para você ser um adorador, esse é o propósito da sua existência. Eu estava lendo essa semana
semana no site do G1, aí estava lá, eu nem li, só vi o título, né? A manchete. Paulo Coelho dizendo: nós não sabemos o motivo da nossa existência. Aí eu disse: epa, eu sei o motivo da minha existência. Eu nasci para glorificar a Deus. Amém? Então, busque ao Senhor todos os dias, porque isso é que faz um filho de Deus. Sabe, para terminar essa parte, eu quero só dizer para você o seguinte: que Deus promete estar com você todos os dias. Quer você sinta, quer você se ligue a Ele, quer você perceba a presença dEle ou não. Ele está com você. E às vezes a gente pode estar com a pessoa sem estar conectada a Ele. Eu peguei um táxi essa semana e percebi. O motorista estava lá e estava junto dele, no mesmo carro. Mas eu já não dei uma palavra para não ser boa tarde e dizer o destino. E quando eu cheguei lá, eu paguei tudo. O caminho todo a gente estava junto, mas não estávamos conectados. Então Deus está com você todos os dias, porque Ele promete estar conosco todos os dias. Mas nós não ficamos conectados a Ele. E nós falamos, porque às vezes a gente não percebe a presença dEle. E nós precisamos perceber a presença do Senhor, nos conectando através da adoração. Amém? Então tenha a outra parte que Deus nos faz para que nos ajuda a viver, a ter consciência da majestade do Senhor, é ter um coração também agradecido. Sabe, cada vez que você dá graças a Deus, você se enche de Deus. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato. Reconheça as bênçãos de Deus que Deus tem derramado na sua vida. Quando você preste atenção nisso. Quando você estiver se sentindo perdido, enfrentando situações difíceis, procure motivos reais e sinceros pelos quais você pode estar grato a Deus. Isso vai fortalecer a sua vida, a sua fé, e fará você ficar mais perto de Deus, mais cheio do Espírito Santo. Então, o Filho de Deus vive na presença de Deus. E a última coisa que o Filho de Deus vive, que nós devemos viver como Filho de Deus, é ser servo. Veja o verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O Senhor está dizendo aqui que o cristão se submete ao outro. Aquele que é filho de Deus se relaciona com o outro, tratando o outro como se estivesse tratando a Cristo. Olha, é fácil a gente entender que precisamos nos submeter a Deus. Mas é difícil quando se trata de nos submeter ao outro, na verdade, às outras pessoas. Porque nesse mundo, nessa sociedade, isso submeter a uma outra pessoa é sinônimo de fraqueza, né? Mas nós vivemos de acordo com as normas de um outro mundo, de um outro reino. E no reino de Deus, nós somos chamados à humildade, a serem servos. A Bíblia diz que foi isso que Jesus fez. Lá em Filipenses 2, de 5 a 8, diz assim a palavra: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Sujeitar-se uns aos outros é ser servo uns dos outros. E esse é o modo pelo qual devemos nos relacionar. Servir é tratar o outro com honra, com respeito, com dignidade. Não importa se o outro está acima ou se está abaixo de nós. Não é? E nós só podemos fazer isso quando colocamos Deus em cada um dos nossos relacionamentos. Sabe? A nossa natureza pecaminosa, ela está sempre em conflito. A gente sempre vai querer estar na frente. A gente sempre vai querer... nós somos egoístas por natureza. Nossa natureza é egoísta. Então, pela nossa natureza, a gente não gosta de estar se sujeitando. A gente quer estar na frente. A gente quer ter a preeminência. A gente quer ter a primazia. Então, a gente só pode se sujeitar se for não com nossa força, mas na força do Senhor. Não é? Vejam qual é o princípio. Lembra do princípio que eu falei que era poderoso? Sem Jesus não podemos fazer nada. Jesus não diz, né? Sem mim nada podemos fazer. Então é só nele que vamos poder amar, renunciar, perdoar, ter mansidão, ter misericórdia, ou seja, nos relacionar da forma correta. Sem o Senhor nós não poderemos fazer isso. Só podemos nos sujeitar uns aos outros através do Senhor. E todo filho ou filha de Deus é chamado a ter esse tipo de relacionamento com o outro. Amém?